Bom, pessoal, vamos gravar mais uma aulinha aí, né, para vocês, né? Mais uma aulinha bem light, só que agora de biologia. Então, hoje eu vou falar um pouco de biologia e a gente vai falar de uma coisa interessante, que é a composição química de uma célula. Por que a gente precisa começar falando da composição química da célula? Porque a célula é a unidade básica da vida, então é importante que a gente consiga ter essa percepção e compreender que a célula, ela vai reger tudo. Se você tem uma dor, a dor é a célula. Se você tem uma infecção patogênica, o patógeno está infestando suas células. Se você tem uma intoxicação, suas células estão intoxicadas. Então, de um modo geral, o efeito maior é célula. Tá? Então, a gente vai estudar hoje um pouquinho da composição química para depois a gente começar a introduzir aí esse conhecimento de o que é uma célula, o tipo, as organelas, as interações com a membrana, ver todas essas relações aí que vai desencadear a biologia básica, né, as ciências. Essa aula hoje, ela tanto atende o público, né, um aluno de nono ano, um aluno do ensino fundamental 2, né, um aluno universitário que não lembra e quer dar uma recapitulada aí no juízo desses conceitos, ajuda bastante isso, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela digital, o nosso quadrozinho, para que a gente consiga brincar aqui um pouco de falar de biologia hoje, né? Hoje a gente vai dar uma faladinha de biologia, né? Esse é o nosso primeiro vídeo de biologia. Então, quando a gente fala de célula, então eu vou fazer aqui um esqueminha simulando uma célulazinha, né? Tá aqui a célulazinha, e a nossa célulazinha, ela tem aqui o envoltório membranar, né? Ela tem uma membrana, tá? Então, a nossa célula, ela é a parte básica da vida, né? Então, a célulazinha é a nossa base. Então, quando você está falando na vida, a gente não pode trabalhar aí, deixar de trabalhar essa questão da base, que é a célula, né? É tanto que a gente estuda uma disciplina na universidade chamada de BCM, que é Biologia Celular e Molecular. A gente entende aí como isso funciona, né, de um modo geral. E o aluno, às vezes, tem um medo danado disso, né? Então, de um modo geral, a composição química, a gente vai começar falando primeiro da água, né? Se você observar, a nossa célula, ela consegue ter água, né? Em torno aí de 70% dela é água. Isso é lógico que vai depender também do seu conteúdo hídrico, do seu momento de hidratação. A gente tem organismos, por exemplo, que conseguem ter mais de 98% de água, para você ter uma ideia. Né? A água viva, acho que mais até 99% dela é água, se você for observar do ponto de vista nosso. Então, a gente está falando de uma coisa significativa. Se você tem 100 quilos, 70 quilos corresponde à água. Então, você tem bastante água. E você vai entender um pouco por que a água é importante. Né? E também, quando a gente vai ver nas aulinhas de bioquímica, você vê como a água é fundamental, porque a maioria de nossas reações envolve hidrólise, ou seja, a água ela tem que estar presente para enfraquecer a ligação, certo? Aí a gente tem aqui a presença de sais também, né, em torno de 2% aí, a gente tem sais na célulazinha. A gente tem o segundo componente, que seriam as proteínas, tá? As proteínas da célula, ela vem em torno aí de 15%, tá? Quando a gente fala também aqui de proteína, a gente não vai esquecer também de carboidratos. Nossas células possuem carboidratos, tá? Em torno aí, né, que a gente fala de carboidrato, é em torno de 3%. Nós temos também as gorduras, que são os lipídios, tá? Nós temos lipídios também na nossa composição celular. Esses lipídios, eles estão aí na ordem de 2%. A gente tem também significativo aí nucleotídeos, que vai em torno aí de 7%, tá? E aí é lógico que a gente tem aminoácidos, vitaminas, né, que corresponde aí aos demais outras porcentagens que a gente tem, né? Então a gente destaca aqui também as vitaminas, tá? Vitaminas que são importantes, né? Tem vitaminas que a gente precisa, por exemplo, de apenas uma colherzinha de chá para a vida toda. Tem outras que a gente precisa ter uma reposição mais intensa, porque aí vai dependendo da medida que você vai consumindo isso daí, né? Principalmente essas questões. Então, quando a gente observa aí do ponto de vista químico, a gente tem substâncias aí, ó, que são, na verdade, de dois grupos. Nós temos as substâncias que a gente chama de inorgânicas, tá? Que vem da química inorgânica, né? E nós temos as substâncias que a gente fala que são orgânicas, que
são sintetizados aí por organismos vivos, mas o nome orgânico vem porque são ricos em carbono, tá? Tem o carbono aí na sua estrutura lá da química orgânica. Inorgânica é mais fácil porque quem é que seria inorgânica dentro da célula? A água e os sais minerais. Então, quando a gente fala de água e sais minerais, seriam aí a parte que a gente diz assim, é a parte sossegada, né? Por quê? Porque é a parte aí básica e a gente vai observar assim, eu tenho água e tenho sais, somente como inorgânico, qualquer outra coisa que está dentro da célula vai ser orgânico, tá? Aí entra nucleotídeo, as vitaminas, carboidrato, proteína, lipídio, então é mais fácil de você identificar, que a gente tem dentro da célula substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Até mesmo porque no nível de organização, quando você pega o nível de organização nossa, a gente começa primeiramente dos átomos, né? Então, os átomos, eles evoluem, vão formar aí, ó, se combinam, né? Então, vão formar aí moléculas. Quando a gente trabalha, a biologia trabalha assim, né? Então, a gente tem átomos, esses átomos vão combinar, formando o quê? Moléculas, tá? Essas moléculas, por sua vez, vão formar os orgânulos, né? Que aí, nesse caso seriam aí as organelas, por exemplo. Pode ser uma mitocôndria aqui? Pode ser uma mitocôndriazinha que está ali dentro da estrutura, e esses orgânulos depois vão se organizar, formando aí a célula. Então, se a gente partir lá do princípio, né, químico, de uma organização, como a gente tem aí átomos, moléculas, orgânulos e células, então a gente tem uma organização onde essas moléculas vão formar isso daí. Então, a gente não deixa de ser, nesse caso, um aparato, né, um aparato aí de compostos químicos. Então, é normal que a célula tenha esse procedimento. E isso é importante que a gente domine, tá? Tranquilo? Então, vou passar aqui o slidezinho e a gente vai falar cada componente desse com algumas características básicas, tá? Primeiro que a gente fala é a água. A água, ela é fundamental. Aí você diz por quê? Porque a água ela tem algumas propriedades, né? A água, ela é um solvente. Então, ela está ali dissolvendo tudo que a gente precisa. Ela é importante também, ó, para o transporte, por exemplo, de substâncias presentes aí na célula. Outra coisa, equilíbrio, aí você diz assim, ó, equilíbrio térmico. O que é que ele está querendo dizer com isso? A água ela é fundamental para a nossa célula porque ela vai garantir o nosso equilíbrio químico. Por quê? Porque ele tem um elevado, a água tem um elevado calor específico. Vamos explicar rapidinho o que seria esse calor específico que ele fala aqui da água. Eu preciso, por exemplo, de 1 caloria para aquecer aqui, ó, 1 grama dessa água para cada grau Celsius. Então, eu tenho um alto calor específico. A água demora a esquentar, como também demora a esfriar. Isso é importante. Por quê? Porque isso vai garantir que a gente tenha menos variações, tá? Outra coisa, lubrificante. Então, a água ela é um lubrificante, está presente nas articulações, nas estruturas que necessitam disso daí, tá? Outra coisa importante, né? A água, num ambiente, para o ambiente vivo, ele tem uma coisa importante, principalmente na lâmina de água, que é a chamada tensão superficial. Ele cria uma teia na lâmina de água. Isso é lógico que é decorrente das suas pontes de hidrogênio, que a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, a água ela tem algumas características que são importantíssimas nisso daí. Então, quando você pega a molécula de água, quem já deu uma estudadazinha de química básica aí, vê que ela é um Vzinho de cabeça para baixo. E ela tem 2 pares de elétrons aqui que são fundamentais. E eles puxam para ele, como o oxigênio é muito eletronegativo, ele puxa, deixando os elétrons concentrados aqui em cima. Então, eu tenho uma molécula que seria uma molécula polar. Então, a água, ela tem polaridade. Outra coisa importante da água é que ela consegue fazer uma coisa interessantezinha aqui, ó, que é uma coisa chamada ponte ou ligação de hidrogênio. A gente usa mais uma ligação de hidrogênio, tá? Então, essa ligação de hidrogênio, ela é uma ligação forte. Isso faz com que ela tenha um alto ponto de ebulição, mas isso facilita uma interação com o meio vivo fantástico, porque a maioria das nossas interações no organismo vivo,
atendem à ligação de hidrogênio. Então, é muito mais fácil da água se relacionar e estar interagindo com isso daí, tá? A água, biologicamente, para a célula, né, para o organismo vivo, de um modo geral, também, ele tem duas interaçõezinhas aqui. Ele pode fazer uma coisa chamada de adesão, e outra coisa importante que é a chamada capilaridade, tá? Essa capilaridade, ela é muito importante aí, ó, porque ela consegue penetrar, né? Nesse caso aqui da adesão, ela consegue ter uma mistura. Então, ela consegue aqui, ó, misturar com outras moléculas de mesma polaridade, com moléculas polar. A capilaridade, ele começa a ter o seguinte, a água ela vai trabalhar aí por pequenos espaços, certo? São pequenos espaços aí que a gente diz até que são microporos, né? E eles conseguem, nesses microporos, interagir. É isso aí, por exemplo, que explica, por exemplo, uma água conseguir subir tranquilamente lá pelas raízes e chegar até as folhas, por exemplo. É através aí da capilaridade. Então, é uma ferramenta, né, uma possibilidade biológica, uma ferramenta biológica que a água faz fantástica. Ela chega e consegue subir e ter essa interação, tá? Então, muito importante. Eu fiz aqui um pequeno, fiz uma pequena relação biológica com algumas importâncias de cada um. Eu vou fazer aqui isso esquematicamente bem simples, mas depois eu volto numa aula de bioquímica aprofundando bastante a água, mostrando a constante dielétrica, aí a gente fala uma questão bioquímica, ou interagir o pH, então a gente vai trabalhando isso em outra aula para não ficar muito carregado. Agora eu só quero apresentar os minerais e as principais importâncias, tá? Outra coisa que a gente tem lá são sais. Eu comecei com as partes inorgânicas, né, para ficar mais tranquilo, né? Quando você fala de sais, ó, aí onde a água entra, é transporte, né? Então, 2% aí da nossa célulazinha corresponde a sais. Então, onde que está o sal? O sal, pessoal, ele tem uma característica. Ele pode estar na forma de íons. Geralmente, nessa fórmula de íons, ela está no meio, ó, aquoso. Aí você diz por quê? Porque a água, ela consegue, como ela é polarizada, e íons são cargas, eles conseguem conduzir isso na corrente elétrica. Na corrente sanguínea, desculpa, não na corrente elétrica, na corrente sanguínea. Como assim? Os íons, né, que são cargas, eles conseguem interagir naquela região do oxigênio, que é negativo, e dos hidrogênios, que é positivo. Então, a água consegue carregar isso com facilidade. Então, por exemplo, potássio, né, cloro, sódio e outros íons conseguem estar na corrente sanguínea, na forma de íons. Isso é importante, tá? Mas nós temos também os chamados aqui, né, sais insolúveis. Aí você diz, e os sais insolúveis, professor? Vai estar onde esse danado, né? Eles vão conseguir estar interagindo? Vão sim. Tá? Então, geralmente, eles estão ali ó, na forma, por exemplo, de exoesqueleto. Ele pode estar em várias estruturas, né? Então, eles podem estar aqui, por exemplo, na concha, do bichinho lá, tá? Ele pode estar, por exemplo, no chifre, se o cabo tiver levado gaia aí, né? Ou do boi lá. Os ossos. A gente tem aí também nos cascos, tá? Então, a gente tem uma maneira de ter também o sal, só que de uma maneira insolúvel. Mas se ele for solúvel, ele está aqui no meio aquoso e a água faz esse papel importantíssimo, que é importante, tá? A gente pode destacar aqui alguns íons importantes, né? Por exemplo, sódio e potássio. Esses aqui você vai ver muito falando na fisiologia. Você diz por quê? Porque ele é importante aqui como osmótico, né? Controla o teor hídrico, a pressão, né? Sanguínea, essas coisas. Outra coisa importante é o impulso nervoso. A excitabilidade lá, né? Questão das sinapses, né? Nas fendas sinápticas lá, aqueles impulsos, a bomba de sódio e potássio. Então, a gente vai ver muito esses íons aqui, o sódio e o potássio, sendo relacionado nessa parte inicial. Isso é importante que vocês entendam, tá? Outra coisa, outro íon importante que ele pode estar abordando aí nos vestibulares é o cálcio. Aí você diz, por quê? Cálcio, pessoal, é um íon comum. A gente sempre precisa. A gente está falando aqui de macronutrientes, que são os que a gente precisa em maior quantidade, não micronutriente, que é pequeno, que precisa em menor quantidade. A gente está falando dos que a gente mais tem questões relacionadas, tá? Então, a gente pode falar aqui, ó, contração muscular,
ele é importante no mecanismo, né? A gente vai estudar depois essas partes nas rotas todas, na contração muscular, é importante coagulação. A gente tem aqui também, ó, nesse caso, ossos, é importante. Os nossos dentes, tem calcificações, então é importante a gente trabalhar esses íons aí. Quando a gente fala de ferro, o ferro mais 2, tá? Que é o ferro biológico, tá? Ferro mais 2. O mais 3 ele dá problema que ele não consegue sair bem lá as coisas. A gente vai lembrar logo de hemoglobina, né? Que é uma proteína presente nas hemácias. A hemoglobina aí é responsável por transportar oxigênio e gás carbônico. A gente tem também, ó, a gente lembra do magnésio. Por que eu estou colocando esses que são os mais lembrados, os mais importantes? Porque são que são cobrados, de um modo geral. Aí a gente vai lembrar que ele está presente aonde? Lá na clorofila. E ele é muito importante no processo de fotossíntese, que é uma coisa que é bastante cobrado, porque é um mecanismo na qual o indivíduo ele faz aí o metabolismo para produzir, por exemplo, matéria orgânica para jogar isso no ecossistema. Então, isso é importante. E aqui a gente fala um pouco do iodo, né? Quem não conhece o iodozinho aqui, ele está falando principalmente na questão hormonal, em hormônios. Tá? E esses hormônios aqui é importante para a glândula tireoide, tá? E onde é que a gente vai encontrar bastante isso no dia a dia, o iodo, né? Geralmente o iodo ele está acrescentado no sal de cozinha. Ele é colocado lá para que você tenha acesso a isso daí. Então, quando a gente trabalha esse mecanismo, a gente precisa entender essas coisas mais gerais, né? Por quê? Porque cada nutriente desse tem a sua contribuição. Eu vou falar agora dos compostos que a gente diz orgânicos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui dos orgânicos, que são os compostos que estão ricos aí em carbono de um modo geral, né? Então, a gente começa falando aqui, inicialmente, né, primeiramente, do carboidrato. Aí você diz, o que é o carboidrato? Né? O carboidrato, quimicamente falando, é você ter o seguinte aqui, ó. Um carboidratozinho, a gente vai ter, na jogada, carbono como se tivesse hidratada, como se você tivesse um hidrato de carbono. E esse N aqui, ele vai variar de 3 a 7 carboninhos aí. Tá? Então, é um hidrato de carbono, ou carbono hidratado, ou carboidrato, ou açúcares, de um modo geral, né? Então, a gente tem aqui a função. Para que isso serve dentro da célula, né? Inicialmente, ele tem uma função importante. Energia é a principal fonte de energia nossa, tá? Então, quando a gente fala de função, a gente tem que lembrar isso. Ele também é importante do ponto de vista estrutural, tá? E ele é importante principalmente na nossa reserva também, tá? Mas assim, a gente destaca do ponto de vista de energia, e a gente cita aí, é lógico, a glicose. Porque quando tu come proteína, lipídios e carboidratos, a tua célula vai precisar receber glicose. Então, o nosso corpo ele criou umas rotas metabólicas para pegar todos esses nutrientes que vão gerar energia, como proteína, lipídio e carboidrato, e vai liberar aí isso na forma de glicose. Quando a gente fala na forma de reserva, tá? A gente está falando aqui, ele pode ser uma reserva energética, professor? Pode. De duas maneiras, né? A nossa célula, ela guarda isso aí, ó, de duas formas. A forma de amido, né? E principalmente isso aqui nos vegetais. Onde é que você vai encontrar isso nos vegetais? Né? A gente encontra geralmente nas raízes, né? Lá na macaxeira, quem é que nunca ouviu falar nisso? Né? Nos caules. E a gente encontra isso também nas folhas. Tá? Batata doce, batatinha, tudo, tal. Aqueles mecanismos que você já ouviu falar, é um amidozinho aí brincando. Nos animais, de um modo geral, a gente se adaptou para o glicogênio. Eles têm praticamente os mesmos componentes químicos, tá? A diferença está na sua arrumação da estrutura. Aí você diz, como assim na arrumação da estrutura? A arrumação geométrica deles aí modifica um pouco, tá? Então, os animais, de um modo geral, eles utilizam como reserva energética aí o glicogênio. E ele geralmente fica armazenado aonde? Nos músculos, tá? Em uma maior quantidade, é nos músculozinhos aí, e também você tem esse armazenamento no fígado. Tá? Então, ele deixa para usar depois no fígado, essa questão metabólicazinha aí, mas ele usa, sim, isso muito. Outra coisa que a gente trabalha são os lipídios.
ou gorduras, como vocês queiram falar aí, tá? Outra molécula importantíssima também, né? Tá lá presente aí no na nossa dieta, os lipídios. É lógico que a gente tem que trabalhar gorduras que sejam saudáveis, né? Quimicamente falando, a gente tem aqui, ó, ácido graxo, que é um ácido carboxílico, para quem já estudou química orgânica, e glicerol, que é um álcool. Essa é a composição química, por exemplo, das gorduras. Aí, tem função também? Tem. Tem uma função, né? E é uma função importante. Primeiro, porque é um dos principais componentes da membrana, né? Principalmente na membrana, tá? Tem outras funções? Tem. Ele protege, ele ajuda a manter a temperatura do corpo, e tem outras coisas, mas a gente vai começando com isso aí com mais um tempo. A gente destaca a sua abundância na membrana. Você pegar a membrana plasmática, ela tem lipídio aí, né? Então, ele tem aqui, ó, esses lipídios aqui, que são chamados de fosfolipídios, que eles têm uma característica importante, tá? Eu vou tentar representar ele aqui como uma cabecinha de prego dessa aqui, ó. Então, ele tem uma região aqui que é polar, e eles têm uma regiãozinha aqui que é apolar. Isso é fundamental, porque ele consegue reconhecer moléculas na membrana que chegam com polarização ou não. E eles são também importantes para as chamadas aí vitaminas, tá? Ele chama aqui de lipossolúveis, tá? Existem vitaminas que precisam de gorduras no nosso organismo ou na membrana para poder ser absorvida, como é o caso da vitamina A, a vitamina D, da E e da K. A gente consegue ter essas informações que são importantes a nível de lipídios, tá? Quando a gente fala agora, vou mudar aqui o slide, tá? Quando a gente fala proteína, proteínas a gente já tem uma coisa mais significativa. Você diz por quê? Porque proteína aqui nada menos é do que, ó, a gente tem aproximadamente 15% da danada da proteína, mas você diz por quê? Porque uma proteína? Uma proteína nada menos é do que um polímero de aminoácidos. Então, você tem vários aminoácidos aí juntos, tá? E esses aminoácidos vão ser fundamentais. Por quê? Porque esses aminoácidos aí, eles vão formar as proteínas que a gente precisar. Quem é que vai coordenar isso? O DNA. Vocês vão ver lá que os ácidos nucleicos, a gente tem o RNA que ajuda, junto com o DNA, a coordenar tudo isso daí. Então, a gente vai ter aqui estruturas, o que vai diferenciar é só a combinação entre eles, e a gente tem aí aproximadamente 20 aminoácidos que vão ser aí essenciais, que vão estar aí desencadeando todas as proteínas biológicas, né, aquela que tem uma função, né, mais definida na biologia. Então, falando em função, qual seria a função das proteínas dentro do ambiente celular, né? A proteína aqui, pessoal, é fantástico. Transporte, né? Tudo que é transportado é associado a alguma proteína. Defesa, né? Nossas células de defesa são de matriz proteica. Catalisadora, ou seja, nossas enzimas, tá? Então, a maioria de nossas enzimas, elas entram aqui nessa jogada aí, né? Então, a gente tem transporte, defesa, catalisadora e estrutural. A proteína é que faz você ter musculatura, faz você ser aí, ter toda essa região estrutural e que é fantástica a gente desenrolar com isso daí, né? Outra coisa importante que a gente fala também, né, já que a gente está falando dessas coisas, são as vitaminas. As vitaminas também são compostos orgânicos, tá? Muito comum aí nas frutas, né? E leguminosas, de um modo geral, eles são ricas, né? O prato, quanto mais colorido, mais rico de vitaminas. E ele é um composto, né, orgânico, que é um composto que a gente diz assim, como principal função são coenzimas, tá? Então, eles auxiliam as enzimas a funcionar. Então, nesse caso aqui, eles vão auxiliar muito a gente no nosso metabolismo. Por isso que diz assim, vitaminas é importante porque vai te dar energia, sim, realmente, porque eles vão fazer com que a enzima tenha um sítio ativo muito melhor, né, muito mais funcional se comparado a outras estruturas. Então, a gente tem dois tipos, basicamente, de vitamina. Nós temos a lipossolúveis, né, as lipossolúveis, que a gente fala aí, né, que é o ADEC, A, D, E e K.
E a gente tem as vitaminas que a gente chama de hidrossolúveis, tá? O que são vitaminas hidrossolúveis, né? São aquelas que têm solubilidade na água. Que é a vitamina C e as vitaminas do complexo B, né? B1, B2, B2, todas aquelas vitaminas que vocês conhecem, certo? Então, muito importante que a gente tenha essa noção química da célula e cada subsistema desse tem importância fisiológica, tá? E aí a gente encerra o nosso debatezinho hoje falando também dos chamados ácidos nucleicos, tá? Esses ácidos nucleicos que a pessoa vê, às vezes ele fica meio, pessoal, professor, esse nome ácido nucleico não é um nome bioquímico porque vem da sua composição. Então, os ácidos nucleicos são polímeros, tá, de nucleotídeos. Então, o que seriam esses nucleotídeos, né? Vamos definir aqui o que seria esse nucleotídeo, tá? Então, o nucleotídeo, pessoal, é você pegar, na verdade, ter isso aqui, ó. Você geralmente vai ter uma base nitrogenada, ligada geralmente a um açúcar, tá? E ligado aqui a um grupo que a gente diz fosfato, tá? É um grupo químico, tá? E você tem essas bases aqui, dependendo do nucleotídeo que você tenha, você pode ter aí a adenina, a timina, a guanina, a citosina, né? E pode ter aí a uracila, vai depender muito do tipo. Então, quando você fala de ácidos nucleicos, a gente está falando de molécula de quem? De DNA e molécula de RNA. Cada uma tem uma característica importante, tá? Que a gente precisa saber. Aí você, qual? Primeiramente, DNA, eu vou ter aí o meu código genético, tá? Então, é ele aí que vai coordenar todos vocês, é ele que tem o mapa do seu funcionamento, é o DNA. E o RNA, ele auxilia muito e é importantíssimo na síntese de proteínas da célula. Então, você observa que a nossa composição química de célula depende muito dessas estruturas. Então, essa aula hoje é para mostrar a vocês que biologia ela é simples, mas ela é bem complexa quando você observa os elementos que estão inseridos nela, mas que dá para você entender e compreender bem essa parte, tá? Então, biologia também vai ser trabalhada nesse formato, a gente vai estar desenhando, esquematizando, tem hora que eu posso usar um slide para mostrar uma figura mais interessante, etc. Mas é assim que a gente vai construindo esse canal, brincando aí com essas aulinhas, que é bem interessante, que dá para você dar um despertar, tá? Depois eu venho com uma série de exercícios, e assim a gente vai brincando aí de química, de física, de biologia, de ciências da natureza, de um modo geral. Não esquece de dar um like aí, tá tudo ok, para ir fazendo os vídeos serem recomendados, e a gente ganhar mais seguidores aí a esse projeto, tá? Então, um grande abraço, até a próxima aula aí com vocês, tá?